E a CBF divulgou nesta quarta-feira um relatório que mostra um aumento de 76% nos casos de homofobia no futebol no Brasil em 2022. Quero conversar agora com Vinícius Serra. Vinícius, o dia 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, por justamente ser a data em que a OMS retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. É um fato que aconteceu em 1990, muitos anos atrás. Ainda assim, tem gente que não entendeu o recado. Vinícius, uma boa noite para você mais uma vez. Pois é, Elias, e se a gente se estender esta questão para o esporte, principalmente, né, é um setor ainda que existe muito preconceito. A gente pode passar não só pela questão do futebol, mas outras modalidades também. Vira e mexe, a gente acompanha torcidas com cânticos homofóbicos, tentando, de alguma maneira, né, pejorativa, tentar incomodar quem está ali em campo, e um cântico que nem faz sentido, né, porque um cântico como esse não era para ser incômodo. Então, realmente, é algo que precisa ser elevado e se aparece até em questões legais também. Muitas vezes essas torcidas, por exemplo, são julgadas e o time paga uma multa e depois esse mesmo pessoal volta para o estádio, está tudo certo. É uma pena mais grave, né, e até mesmo punição para o clube, que essas torcidas, por exemplo, estão participando, isso dificilmente acontece. Vamos dar uma olhada sobre esses dados, sobre esse levantamento que foi divulgado recentemente. O relatório divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, foi produzido pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+. O trabalho mostra que em 2022 foram praticados 76% a mais de casos de homofobia do que em 2021 no futebol do Brasil, tanto dentro quanto fora de campo. Em 2022, o Observatório do Coletivo registrou 74 casos de preconceito contra pessoas LGBTQIAP+. Em 2021, foram 42. Em 2020, quando os campeonatos ficaram paralisados por bastante tempo em função da pandemia de Covid-19, foram registrados 20 casos. Entre os 74 casos de 2022 estão xingamentos em campo, cânticos nos estádios e comentários ofensivos. A CBF é a primeira confederação de futebol no mundo a adotar a possibilidade de punições esportivas a um clube, em casos de discriminação, como advertência, multa de R$500 mil, restrição a transferências e até perda de pontos. Essa postura foi incluída no Regulamento Geral de Competições em fevereiro deste ano. O coletivo Canarinho também monitora o posicionamento dos clubes brasileiros sobre o tema. Em maio do ano passado, 66 clubes das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro fizeram alguma publicação em redes sociais sobre o Dia de Combate à LGBTfobia, enquanto 58 não se manifestaram. E olha só, Elias, nessa última reportagem que a gente viu, uma das imagens que foram apresentadas ali foi o telão que apareceu, pedia para a torcida parar de proferir cantos homofóbicos. Isso aconteceu no último domingo, no jogo entre Corinthians e São Paulo. Mostra que regularmente esse tipo de situação acontece, infelizmente, aqui no futebol e também, não só no futebol, mas em outros esportes também. Pois é, Vinícius, é impressionante que até hoje a ignorância prevaleça. E olha, eu falo isso não apenas em relação ao campo, de fato, aos gramados, mas isso acontece muito fora dele também. Quantas e quantas vezes não vemos pessoas brincando sobre torcidas adversárias? Isso não é uma brincadeira, na verdade, é uma ofensa, retratando essas pessoas, levando a uma questão de fato que tem a ver com a sexualidade, que nada tem a ver com o esporte, que nada tem a ver de maneira negativa com tudo isso que nós estamos falando, né? Diversidade, inclusão, respeito, sem dúvida alguma, são bandeiras que precisam ser levantadas independente de orientação sexual ou qualquer outro tipo de questão, seja ela religiosa, de cor, enfim, infelizmente temos ainda muito o que aprender. Vinícius, obrigado pelas informações, uma ótima noite para você.